Fala aí, guys, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para falar sobre um questionamento que eu tive essa semana em um pequeno debate respeitoso, claro, com os amigos, que graças a Deus eu tenho amigos que sabem lidar e conviver com o contraditório. E esse amigo ele é do time Lula Livre e nos damos super bem. Nossas divergências estão aqui, ó, no campo das ideias. E aí ele refutou algumas falas que eu disse e tal. Aquele jogo de ponto contra ponto, né? Fazendo contraponto às falas dele e ali as minhas. E aí eu peguei e falei pra ele, realmente o Lula ajudou o pobre. O Lula ele foi um presidente que de fato ele ajudou muito o pobre. Teve no seu primeiro ano as benéfices, ele, ele soube aproveitar os frutos do plano real, que deu certo. Então, digamos que ele pegou esse momento. Ele assumiu uma horta que já tinha sido plantada, teve só que colher. Só que o Lula, ele se intitula como o pai dos pobres. O PT o Lula é o candidato que está ali sempre pelos pobres. E eu comecei a pensar, tá, beleza. O que foi que o Lula fez, o tal pai dos pobres fez pelo pobre? Se nós vermos, vocês lembram que em 2018, um dos presidenciáveis, candidato à presidência, tinha como proposta política tirar todo o cidadão brasileiro, todos os nomes do cidadão brasileiro do SPC e Serasa? Vocês lembram disso? Dessa piada, brincadeira de um candidato que tem até um certo respeito por ele? Vocês lembram disso? Então, o Lula realmente ele ajudou o pobre. Tanto que, em 2018, quase em um debate com o Bolsonaro e com os outros presidenciáveis, esse candidato estava lá. Em 2018, Bolsonaro era apenas um candidato, não era presidente. E onde que estavam os pobres nesse momento? Para que esse candidato pudesse ter esse tema como proposta política para trazer para o debate, para o governo dele. Estavam todos no SPC e Serasa. Não todos, né, mas uma grande porcentagem da população. Então, e quem que eram os governos passados que colocaram os pobres no SPC e Serasa? Alguém poderia, sei lá, comentar aí embaixo aí quem que era esse governo? Porque, óbvio, ninguém sabe, né? Então, se o Lula ajudou o pobre, por que o pobre estava no SPC Serasa, devendo a Deus e o mundo? Porque o pobre, de origens humildes, pelo menos na minha origem, que foi criado de uma forma ali certa, rígida, sabe que uma das coisas que a classe humilde, ao contrário do que muitos dizem, pensam, é uma classe que se preocupa com reputação, com respeitar e ser respeitado, e ter o seu nome limpo na praça. E foi isso que o Lula fez pelo pobre. O Lula tirou o bom nome desses brasileiros e os levou para que a maioria desses brasileiros não tenham condições
de comprar nada no prazo. Foi isso que o Lula fez pelos pobres. Foi assim que o Lula ajudou o pobre. Entendeu? Não adianta um governo criar vantagens, poder de compra. Seria o mesmo que o banco te dá um cartão de crédito de R$1.000. Só que você está desempregado. Não tem recurso, não tem de onde. Você não tem R$1.000, mas o banco vai lá e te dá um cartão de crédito de 1.000. Você vai lá e gasta. Usa esses 1.000. O que vai acontecer com você? Você vai ficar negativado. Antes você não tinha nada, mas também você não devia R$1.000. Hoje, o brasileiro sofre com as operadoras, com os bancos martelando, ligando, mandando mensagem para receber, para cobrar. Por quê? Porque o Lula ajudou o pobre a sujar o seu bom nome. Um bom governo cria oportunidades de emprego. Faz com que crie-se empresa, oportunidade. Porque o pobre precisa de emprego. Não é que o pobre tem que ser escravo, trabalhar. Não estou falando isso não. Estou falando que quando se investe em emprego, o pobre tem trabalho. Se o pobre tem trabalho, ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele pode adquirir os seus bens desejados e cumprir com as suas obrigações. É isso que se espera de um governo. E não facilitar compra de carro, moto, geladeira, televisão. Nossa, aquela onda branca. É linha branca. Comprem, 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 comprem. Nunca na história houve um número de inadimplência tão grande no país. Se de fato ocorresse uma blitz focada em prender veículos com busca e apreensão, licenciamentos IPVAs em atraso, mais da metade iriam para os pátios. É porque essas pessoas querem andar nessas condições? Não é. É porque elas não têm condições. É porque lhes ofereceram uma oportunidade, mas não lhes ofereceram a forma como cumprir, honrar com essa oportunidade. Esse é o problema. O Lula ajudou o pobre. Ajudou o pobre a ficar na inadimplência. Aí dizem, o Lula ajudou o pobre a ir para a universidade, faculdade, não sei o quê. O Lula realmente. O Lula ajudou? Sério? É sério? Se o Lula não criou o FIES, gente. O FIES, é de tempos. O que o Lula fez? O Lula, esquerda e companhia, espertamente, em vez de investir numa educação de base, para as crianças terem uma educação de qualidade, chegarem no nível universitário com uma base bacana, o que eles fizeram? Falaram, investir em criança não vota, não tem título de eleitor. Vamos investir na universidade, vamos levar todo mundo para a faculdade. Pelo menos nessa levinha aí a gente garante aí, anos de eleição, de voto. O que nós temos, ou tínhamos, formados inadimplentes. Ou seja, onde já se viu você começar a sua carreira já devendo um dinheiro absurdo. Mas o Lula me deu a faculdade. Deu a faculdade, foi?
É sério? E essa dívida astronômica que você tem aí com o FIES? Quem que te deu? Ele te ajudou a você entrar numa dívida? A mal começar, cara, sua vida profissional, já devendo um absurdo. Foi isso que o Lula fez. Além de não ter focado na educação de base, fazer com que o filho do pobre, além de pobre, não tivesse acesso à educação de qualidade, ele os iludiu, os levando para as universidades e os tirando de lá empobrecidos e cheios de dívidas. Foi isso que o Lula fez. Ajudou uma geração inteira a entrar na inadimplência, a ficar devendo. Mas tá aí. Não sei, quem quer ser resistência, o atual governo criou um sistema aí de financiamento, de parcelamento. Em alguns casos, se eu não me engano, parece que chega até 90% de abatimento no valor da dívida. Uma bela de uma ajuda, né? Um governo que é pelos pobres não sacrifica o pobre dessa maneira. O Lula, ele institucionalizou a ignorância. Porque um Brasil, um país ignorante, incapaz intelectualmente, nossa, cara, é o paraíso. Para um esquerdopata que tem um projeto de poder e de controle social. Então não se engane, o Lula ajudou o pobre, mas ajudou o pobre a ficar mais pobre, mais ignorante e endividado até a cabeça. Então esse é o Lula, esse é o PT, essa é a esquerda. A esquerda não se beneficia de uma população informada, instruída. Se beneficia de pessoas pobres, dependentes do sistema, do Estado. E lembre-se, ser pobre, ser humilde, não é um estado permanente. Mas é isso que a esquerda quer. Quer fazer com que a população fique em um estado permanente de miséria, vivendo às custas de auxílios governamentais, para que assim eles tenham controle do que se pode fazer e falar. É basicamente isso. Então, Lula, basta, chega dessa farsa de pai dos pobres. É isso, gente. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Curta, comenta e não esquece, segue a gente aí. Seguiu? É um tijolinho no nosso quartinho aqui, tá bom? Beleza? Abraço, fique com Deus.